Toda história tem um começo, meio e fim. Só que mesmo quando uma história termina, você pode se perguntar: e o que aconteceu depois? Ou o que veio antes? E isso vai expandindo as histórias ainda mais. Agora, quando você já tem uma saga imensa que se passa numa galáxia muito distante e faz esses questionamentos, as possibilidades são praticamente infinitas. Assim é o universo de Star Wars. E para ajudar a entender e organizar essa linha do tempo, essas histórias são divididas em eras. Atualmente são 9 eras que organizam tudo isso. Eras que mostram desde surgimento, glória e queda dos Jedi, e principalmente a ascensão dos Sith e a constituição de um Império Sombrio. Porque sempre numa era de luz surge a escuridão. Inclusive, a série The Acolyte está chegando no Disney Plus no dia 24 de junho para mostrar exatamente como foi a queda dos Jedi e a ascensão dos Sith. Então, esse vídeo, além de organizar essa cronologia para você, vai te situar onde se passa a nova série em live action do universo de Star Wars. Mas antes de te explicar isso melhor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a explicação. Antes de começar as eras de fato, você tem que entender como funcionam os anos em Star Wars. Durante o filme de 1977, Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, aconteceu a destruição da Estrela da Morte durante a chamada Batalha de Yavin. E esse evento se tornou o Marco Zero. Por isso, os anos nesse universo são marcados como ABY antes da Batalha de Yavin e DBY depois da Batalha de Yavin. Então, depois da criação do mundo e da pré-história, a primeira era desse período histórico data de por volta de 25 mil anos ABY antes da Batalha de Yavin, até 20 mil ABY mais ou menos. Essa é a Era do Alvorecer dos Jedi. É nesse período que surgem os sensitivos à força, onde surge o primeiro Jedi e a criação da Ordem, com a fundação do primeiro Templo Jedi no planeta Ahch-To, um lugar que abrigava uma concentração do lado luminoso da força, e é um dos poucos templos que não foram destruídos pelo Império no futuro, se mantendo até o momento onde Luke Skywalker usou de moradia milhares de anos depois. Não se tem muita informação sobre essa era, porque ainda não foi mais desenvolvida. O pouco que se sabe até agora é que o droide Professor Huyang foi construído nesse período para ensinar as futuras gerações. A Segunda Era, que começa por volta de 20 mil ABY antes de Yavin e vai até por volta de 500 anos ABY, é a Era da Velha República. É o maior período da história, mas não foi muito explorado no cânone de Star Wars até agora. O que se sabe é que essa era começa com a aliança de alguns planetas como Coruscant, Corellia e Alderaan, os chamados Mundos do Núcleo, e a partir dessa união surge a República Galáctica. A Ordem Jedi se torna protetora da República, se estabelecendo na capital, Coruscant. Mas acontece uma quebra dentro da Ordem, e alguns sensitivos à força começam a cair para o lado sombrio, levando assim ao surgimento dos Sith. Essa fase da Velha República ficou marcada por duas coisas. Uma delas é a expansão pela galáxia, graças às viagens pelo hiperespaço. E a outra é as guerras, como algumas guerras mandalorianas e a Grande Guerra Jedi-Sith. Com o fim dessa guerra, no ano de 1032, antes de Yavin, os Sith foram dados como extintos. Foi assim então que a partir do ano 500 ABY, começa um novo período, que vai até o ano 100 ABY. É a Era da Alta República. Sob a proteção dos Cavaleiros Jedi e do Senado, a República chega a uma Era de Ouro, um período de paz, onde os Jedi eram praticamente heróis pelo universo.
A República era vista como um farol de esperança e prosperidade e expandia sua influência a partir da sua capital, tentando chegar até os cantos mais afastados da galáxia, a chamada Orla Exterior. O universo não sofria mais com a ameaça dos Sith, mas existiam contrabandistas, piratas espaciais, criaturas selvagens e uma raça, tipo vikings do espaço, chamados de Nihil ou Nihil, que ameaçavam a paz. Mas os Jedi sempre estavam lá para enfrentá-los. Até porque os Jedi eram bastante numerosos nesse período. Era uma era de ouro para eles, tanto que os seus trajes dourados refletiam isso. Mas se existe luz, em algum canto, existe a escuridão. E aos poucos ela vai aumentando a sua influência. E por consequência dos erros dos próprios Jedi, por volta do ano 100 antes de Yavin, começa a queda dos Jedi e a ascensão dos Sith. Acontece que, com a guerra Jedi-Sith, eles consideraram os inimigos extintos, mas na verdade sobrou um deles, Darth Bane. Então, pelas sombras, os Sith se fortaleceram, até o momento certo, onde começa uma caçada aos Jedi. E é esse período, por volta do ano 100 antes de Yavin, de fim da Era da Alta República e começo da queda dos Jedi, que a nova série em live action de Star Wars, chamada The Acolyte, vai abordar. The Acolyte é um thriller de mistério, de investigação. Uma história que vai levar por uma galáxia de segredos sombrios, porque algo que os Jedi fizeram volta para atormentá-los, e pode se tornar algo muito maior. É a ascensão do lado sombrio. Com isso, são os dias finais da Alta República. A trama de The Acolyte se passa cerca de 100 anos antes dos eventos do filme Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Ou seja, é uma prequel das prequels. E é a primeira vez que esse período da história da galáxia vai ser abordada em live action. The Acolyte chega no Disney Plus agora no dia 4 de junho de 2024, com 2 episódios de uma vez, e depois, de forma semanal, a temporada vai ter 8 episódios no total. Eu já fiz um vídeo explicando um pouco melhor sobre esse período específico e sobre a série, e o link para o vídeo explicando melhor a queda dos Jedi tá aqui na descrição. De qualquer forma, é a partir do ano 100 antes de Yavin até o ano 19 antes de Yavin que o período fica marcado como a Era da Queda dos Jedi. Com a ascensão dos Sith, os Jedi e a República começam a entrar numa decadência que permite infiltrações. Foi assim que Sheev Palpatine, secretamente o Lord Sith Darth Sidious, se tornou senador e começou a corromper a República por dentro. É nesse período que começa, a partir do ano 34 antes de Yavin, a trilogia prequel dos filmes, com episódio 1, 2 e 3. Aqui acontecem as Guerras Clônicas, melhor abordadas na animação Clone Wars, que é o grande momento onde a República começa a cair em desgraça, dívidas e corrupção. Além de ser o período de execução da Ordem 66, que praticamente extermina a maioria dos Jedi. Tudo isso terminando no ano 19 ABY com a transformação de Anakin Skywalker em Darth Vader, e com a proclamação do fim da República, iniciando assim o grande Império Galáctico. Com o Império surgindo, começa no ano 19 antes de Yavin até o ano 0, o período de trevas conhecido como a Era do Reinado do Império. Com a ascensão dos Sith, os poucos Jedi sobreviventes depois da Ordem 66 passaram a ser caçados, principalmente pelos soldados de elite de Darth Vader, os Inquisidores. Esse foi um período onde os Jedi mais se esconderam e onde começam a surgir pequenas células rebeldes. Os jogos da franquia Jedi se passam nessa época, a animação Rebels também, e algumas séries como Obi-Wan Kenobi e Andor são só alguns exemplos. Mas talvez o que melhor marca a mudança para a próxima era é quando uma dessas células rebeldes começa a se organizar e conseguem roubar os planos de uma imensa arma de destruição em massa do Império, chamada de Estrela da Morte, como foi retratado no filme Rogue One.
As células rebeldes se unem, criando assim a Aliança Rebelde. E no ano 0 até o ano 5 depois da Batalha de Yavin, sendo a menor delas, mas sendo a que se tem mais informação até agora, surge a Era da Rebelião. Mesmo em menor número, a rebelião se espalha por toda a galáxia e ganha força principalmente quando, com os planos da estrutura da Estrela da Morte, durante a Batalha de Yavin, a gigantesca arma bélica é destruída graças a um dos integrantes da rebelião, um jovem chamado Luke Skywalker. Com isso, marcando a nova era e marcando o universo com a contagem dos anos. É onde se passa a trilogia de filmes clássicos, os episódios 4, 5 e 6, além dos jogos Battlefront 2 e Squadrons, e de vários quadrinhos e livros. A era termina com a rápida aliança de Luke Skywalker com Darth Vader para acabar com o Imperador Palpatine, enquanto a Aliança Rebelde expulsa os remanescentes do Império na Batalha de Jakku. Assim, começa uma nova era para a galáxia que vai do ano 5 depois de Yavin até o ano 27 DBY, a Era da Nova República. O Império foi derrotado e agora surge a Nova República. O problema é que as coisas aqui não ficaram em paz e harmonia. Pelo contrário, a galáxia enfrenta o grande desafio de se reconstruir depois de um grande período de guerras e destruição. Mas a República ainda é fraca, e isso cai nas costas de caçadores de recompensas, alguns soldados da Nova República e alguns sobreviventes Jedi. É uma paz provisória e frágil, que é ameaçada pelos remanescentes do Império. Então figuras do antigo Império se tornam grandes ameaças, como o Grande Almirante Thrawn. E é nesse período que Luke Skywalker cria uma academia de treinamento Jedi, onde o seu sobrinho Ben Solo, filho da sua irmã Leia, se torna o seu primeiro aprendiz. Esse período é mostrado em séries como Mandalorian, os livros de Boba Fett e Ahsoka. Com a Nova República ainda fraca, os inimigos extremistas se reúnem cada vez mais nas regiões desconhecidas. E essa nova ameaça marca um novo período, começando no ano 27 depois de Yavin, até o ano 35 depois de Yavin. É a era da ascensão da Primeira Ordem. Das cinzas do Império surge a Primeira Ordem, que cresce muito rapidamente. Assim, Leia Organa se torna líder de um grupo de resistência, se tornando a General Organa, um símbolo de esperança pela galáxia. Enquanto seu filho Ben Solo cai para o lado sombrio da força, se tornando Kylo Ren. Mas uma garota desperta uma imensa conexão com a força. Essa é Rey, que tem essa grande ligação porque é neta de ninguém menos que o Lord Sith, Sheev Palpatine. E o próprio Palpatine ressurge no corpo de um clone depois da destruição dos planetas sede da Nova República, mas é com a derrota do clone de Palpatine pelas mãos da sua neta Rey que esse período e essa ameaça terminam. Tudo isso é abordado na nova trilogia de Star Wars, com os episódios 7, 8 e 9, além da animação Resistance. A partir daí, do ano 36 DBY, começa a nova era da Nova Ordem Jedi, que ainda não foi explorada, mas vem com a promessa de reconstruir a Ordem Jedi, principalmente pelas mãos da, agora, Mestra Rey Skywalker. De uma forma bastante resumida, essa é a história da galáxia de Star Wars. E o que dá para perceber é que sempre num período de tranquilidade, de luz, surge a escuridão. E os Sith estão sempre por trás disso. Foi a sua grande ascensão que levou ao domínio da galáxia, a vingança dos Sith, que começou na Alta República. E agora a gente vai realmente acompanhar esse momento em live action, porque é isso que The Acolyte vai mostrar pra gente a partir do dia 4 de junho no Disney+. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta qual é a sua expectativa para a série The Acolyte.
Me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.